Ainda sobre a dilatação dos sólidos, o vidro comum ele tem um coeficiente de dilatação de 9 vezes 10 a menos 6 e o vidro Pirex de 3 vezes 10 a menos 6. Por isso, por exemplo, minha mãe vai fazer uma lasanha, ela utiliza o vidro Pirex para colocar no forno. Isso por quê? Como o vidro Pirex possui o menor coeficiente de dilatação, ele dilata menos, né, quando aquecido. E o fato de dilatar menos, isso significa que é mais difícil dele quebrar, né? Porque ele não tá, posso falar esticando, né? Porque a gente não estica o vidro, mas como ele dilata menos, vai ser menos tensionado. É mais difícil dele se romper. Uma outra coisa, por que um copo de vidro às vezes quebra quando se despeja rapidamente água fervendo no mesmo? A região interna do copo dilata mais rapidamente do que a região externa, causando a quebra do copo. Outra coisa, se você encher de água quente só até, vamos supor, até aqui, ó, só nesse pedacinho, o que acontece? Esse fundo, ele pode soltar. Por quê? Porque essa parte que está com a água quente vai dilatar, enquanto a parte superior não. Então, vai ter uma dilatação irregular. E essa dilatação irregular faz com que esse fundo arranque, né? Que ele se solte. Nós temos também a dilatação dos líquidos. De um modo geral, os líquidos se dilatam mais que os sólidos. Por quê? Porque suas moléculas estão mais separadas. E nos líquidos só faz sentido da gente falar em dilatação volumétrica. Só que nós vamos ter 3 tipos de dilatação aqui. Nós temos a dilatação aparente, que é a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. O que é essa dilatação aparente? É o que derrama, é o que transborda. Por exemplo, quando você coloca leite para ferver, quando você tá olhando, ele não derrama não, né, gente? Mas depois que você sai, você volta e já fez aquela lambança. Aquilo que derramou, você percebeu, né, porque fez aquela sujeira toda, derramou porque dilatou. Só que aquilo que você viu, né, isso que derramou, que você percebeu, é apenas a dilatação aparente, não é a dilatação real do líquido. Por quê? Porque quando você coloca o recipiente para aquecer, vai aquecer tanto o recipiente quanto o leite que está lá dentro. Então, tem a dilatação do recipiente, volume inicial, vezes coeficiente do recipiente, vezes variação de temperatura, quanto tem a dilatação do líquido. Então, a dilatação real do líquido é o que está lá dentro, que dilatou, mais o que derramou, que também foi dilatado. Então, a dilatação do líquido é volume inicial, vezes coeficiente do líquido, vezes a variação de temperatura. Então, a dilatação do líquido, ela é maior que a dilatação aparente, que é aquilo que derramou. E, igual eu tinha falado inicialmente, de um modo geral, quando aquece, os corpos se dilatam e quando são resfriados, eles se contraem. Mas tem uma exceção, que é a treta da água. A água ela possui um comportamento irregular, um comportamento anômalo em uma faixa de temperatura. Quando a gente aquece a água de 0 a 4, né, quando você aumenta a temperatura, em vez dela dilatar, ela contrai, ela diminui o volume. Sendo densidade massa sobre o volume, diminuindo o volume, a densidade aumenta. E quando a gente resfria de 4 a 0, eu estou diminuindo a temperatura, em vez de contrair, ela dilata, aumenta o volume. E se aumenta o volume, a densidade diminui. Essa situação a gente consegue perceber muito facilmente, que é o gelo, né? Tanto que o gelo ele é menos denso, quanto que você coloca ele na água, ele boia, ele flutua. E outra situação que você consegue perceber é quando você coloca lá, né, a água na forminha de gelo e coloca no freezer. Você vê que o gelo ele fica mais arredondadinho assim, você percebe que ele aumenta de volume. E esse gráfico aqui é um gráfico importante do comportamento irregular da água, né? De 0 a 4 graus, o volume aqui diminui, tendo volume mínimo a 4 graus Celsius e densidade máxima a 4 graus. Depois de 4 graus, ela tem o seu comportamento normal, né? Aumenta a temperatura e ela dilata. E é graças a esse comportamento irregular da água que nós temos a vida aquática em locais muito frios, né? Porque o lago ele não congela totalmente, ele congela ali na superfície, mas a parte de baixo continua tendo água líquida.